Amém. Amém. Se assenta. Você trouxe Bíblia? Abre ela. Livro de Números. Capítulo de número 20. Números, capítulo de número 20. Nós estamos com uma série de mensagens todas as quartas-feiras, falando sobre caminhos. É o nosso propósito. Caminhos. E eu quero aproveitar a noite de hoje e compartilhar com vocês um pensamento e falar sobre um caminho chamado caminho da oportunidade. Como é viver com o caminho da oportunidade? Quando a gente fala de oportunidade, eu acho que tem muita gente que conjectura sobre o que é e pouca gente sabe o que verdadeiramente é. Tem muita gente que fala que oportunidade é aquilo que apareceu para comprar por um bom preço. Foi uma oportunidade. Mas oportunidade, na realidade, é tudo aquilo que transforma todo o meu conceito. Essa é a verdadeira oportunidade. É quando vira uma chave de entendimento. É quando muda um pensamento. É quando a gente muda uma maneira de viver. Esta é a oportunidade. Oportunidade é um lugar de transformação. Oportunidade é um lugar onde nós temos a vida totalmente em outro caminho, em outra direção, em outro propósito. E é por isso que nós precisamos compreender que nos caminhos da oportunidade, elas sempre vão ser geradas num caminho chamado crise. A oportunidade não aparece no caminho da tranquilidade. A oportunidade verdadeira surge no caminho da intranquilidade. Ela não vai ser gerada, a verdadeira oportunidade não vai aparecer no maior momento, porque isso não é oportunidade, é preparação para aquilo. Oportunidade é quando você não tem, não pode, não consegue realizar aquilo, e aquilo vem sobre você e transforma o teu patamar. Isto é uma verdadeira oportunidade. Portanto, oportunidade não aparece no cenário do vento calmo. Oportunidade aparece no vento bravio, no mar revolto. Oportunidade surge nos tempos tempestuosos da nossa história. Então a minha palavra hoje é sobre esse caminho. Entre compreendermos o período difícil, o período adverso, e eu quero nomear como crise, para o tempo da oportunidade. Porque se você conversar com muita gente, tem algumas pessoas que me assustam, porque elas nunca vivem um período de transformação. A vida delas é uma eterna crise. A vida delas é uma eterna adversidade. É um eterno problema. Não existe um tempo de tranquilidade. Não existe um tempo de descanso. Não existe tempo de refrigério. Parece que todo tempo é um tempo de adversidade, é um tempo de sofrimento, é um tempo de pesar, é um tempo de angústia, é um tempo de aflição, e não há um tempo de descanso. E é sobre isso que você, quando conversa com ele, tem gente que faz questão de, se você contar um problema para ele, seu, ele faz questão de mostrar que o problema dele é maior do que o seu. Você pode dizer qualquer coisa, você pode mencionar qualquer coisa, você pode refletir sobre qualquer coisa, e ele vai dizer, não, mas eu... E ele não conta como enfrentou, como mudou, ele conta como piorou a situação dele. Já conversou com gente assim? Só eu. Não, né? Vocês já conversaram com gente assim? Você diz assim, olha, estou passando uma crise. Ele diz, crise? Não, crise estou eu. Você diz, estou passando uma dificuldade. Ele diz, dificuldade? Isso você está falando? Não é dificuldade, não. Dificuldade tenho eu. Não, eu tenho um problema. Você conta o problema, ele diz, não, isso não é problema não. Problema tenho eu. Já viu gente assim? Ele vive num eterno problema, numa eterna adversidade, numa eterna crise. E não consegue transformar a crise em oportunidade.
Porque se nós esperarmos em Deus, somente em Deus, escute isso para não falar que é uma blasfêmia. Não é que nós vamos deixar de esperar em Deus, mas as crises vão exigir de nós atitudes que vão transformar crises em oportunidades. Você pode dizer amém por isso? Hoje eu quero falar sobre isso. Como então olharmos para a crise e encontrarmos a porta ou o caminho da oportunidade? Talvez se eu pudesse nomear, dar nome a essa mensagem, eu ia falar sobre isso. Os caminhos da oportunidade. Então eu quero ler com você esse texto de Números 20, verso 1 e verso 2. É muito simples. Você já conhece o texto, mas o texto vai ser muito bem aplicado sobre nós. Vamos lá? Você achou? Números 20 diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Verso 2: não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra... Deixa eu só situar você o que está acontecendo aqui. Aqui Miriam acabou de morrer. Miriam morreu. E eles estavam numa cidade chamada Cádiz. Eles estavam em Cádiz. E quando Miriam acabou de morrer, o texto seguinte vai falar-nos de que faltou algo ali. Que algo que era esse? Água. Faltou água. Pastor, o que vai acontecer aqui? Quando você lê o versículo de número 13, se a gente puder ler, então vou só para a gente finalizar essa história. Lê o 13. São estas águas de Uau! Então ele está dizendo que houve água. E aquele lugar foi chamado de Meribá. Então Cádiz vai ser como as terras de Meribá, ou as águas de Meribá. Porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Olha para cá. Está dizendo assim que eles contenderam com Deus. Você escutou o que aconteceu? Faltou água. O povo se ajuntou e foi brigar com Moisés e Arão, dizendo: nós não temos água. Esse episódio aqui é o episódio que Deus falou para Moisés: fale a rocha. E Moisés vai ferir a rocha 2 vezes. Vai brotar água. Vai jorrar água. E eles vão beber água. Vão saciar a sua sede. E é por isso que Deus vai chamar aquele lugar de Meribá, lugar de contenda, lugar de divisão. E é por isso que, chamando aquele lugar de Meribá, ele diz: eu dei água para vocês, mas vocês tiraram a água da maneira que eu não falei para tirar. É aqui que Moisés vai perder a oportunidade de entrar na terra da promessa. Olha o que aconteceu em um só lugar, em uma só cidade, em Cádiz ou Meribá. Miriam morre. Moisés perde o direito de entrar na terra prometida. Em um único ato, em uma única cidade, em um único lugar, em um só tempo, em uma só oportunidade. Uau! Pastor, o que isso é importante? É porque, não sei se você já prestou atenção, mas a família de Moisés e Miriam é a família da água. Eu não sei se você já fez essa reflexão. A casa deles é envolvida com água, desde o início. Lembra? Vem um homem da tribo de Levi, vai se juntar com a mulher da tribo de Levi, vão gerar um filho. Naquele tempo havia um decreto de morte. Qual decreto? Se nascesse menino, tinha que ser morto. Então as parteiras não matavam os meninos. Então o faraó vai dar um novo decreto. Qual decreto? É que se nascer e não matar, devem se lançar nas águas para serem mortos. Precisa morrer. E então o que acontece? É que o menino nasce, o nome dele é Moisés. O menino vai nascer e ele vai ficar 3 meses sem chorar. Um menino de 3 meses que não chora. Preste atenção que o que faltou nele foi água. Porque as lágrimas nele não corriam. Ele não chora. Ele fica em silêncio. 3 meses sem chorar. E aí o que acontece? Quando não tem mais jeito, a Bíblia diz, e não podendo mais escondê-lo. Eu gosto dessa expressão. Não podendo. Não é não querendo mais escondê-lo. É não. Vocês estão aqui, gente?
É não podendo mais escondê-lo. Não é que ela não queria mais esconder, é que ela não podia mais esconder. E não podendo mais escondê-lo, fez um cesto, untou de betume e pôs aonde? No Nilo, nas águas. Qual o nome dele? Moisés, que significa tirado das águas. Qual a primeira vez que Miriam aparece na Bíblia? Aparece na beirada da água, visitando o seu irmão para não morrer afogado. Eu fico pensando, se ele morre afogado, qual a imagem que Miriam tinha na mente? Pensa numa mulher que nunca ia gostar de água. Miriam. Por quê? A primeira cena que ela aparece, ela na beirada do rio Nilo, vigiando o irmão para não morrer afogado nas águas do Nilo. Qual o nome dela? Miriam. Em hebraico, Maraim. Que significa, pastor? Mara, amargo. O nome Maraim significa águas amargas ou águas salgadas. Olha que família de água. Miriam, água salgada. Moisés, tirado das águas. Mas preste atenção. A única forma de Moisés ficar vivo, a única maneira dele ficar vivo, eram as águas. Ele não tinha como mais escondê-lo. Não tinha como mais guardá-lo. Não tinha mais outra solução. Aquilo que parecia ser a morte, para Joquebede, foi a solução, foi a oportunidade de dizer, então eu coloco ele nas águas e quem sabe Deus faz alguma coisa. É a capacidade de uma mulher de encontrar na crise uma oportunidade para a vida do filho. Entende o que eu estou falando aqui, gente? Olha como essa casa ela é recheada dessa informação. O texto que nós acabamos de ler que existe essa aplicação. Mas olhe para cá. Água amarga é o nome dela. Ela aparece na Bíblia, olhando o irmão para não morrer afogado. E quando as águas... Flávio Josefo diz uma coisa tão interessante, que o que chamou a atenção da filha de Faraó, não era porque o menino era sorridente, é porque o cesto subia rio acima. Não. O que Flávio José estava dizendo, que o que faz a filha de Faraó chamar a atenção para aquele cesto, não era um cesto, porque ali muitas crianças eram colocadas. É que tinha um cesto que corria rio acima. Então o que está acontecendo? É que o menino tirado das águas, as águas movimentam de maneira diferente com ele. As águas com ele se movimentam de maneira diferente. Para uns as águas eram a morte, mas para outros era a transformação de um milagre. Era Deus operando de maneira extraordinária na vida dele. Para aí, pastor. Não, vamos lembrar de Miriam. Ela aparece olhando o menino. Quando consegue tirar o menino da água, ela diz assim, que ajuda. Eu conheço alguém que pode amamentar esse menino aí. Ela leva o menino para casa, vai ser cuidado, depois vai morar na casa de Faraó. A segunda vez que Miriam aparece na Bíblia, é quando eles estão atravessando agora o mar. Ela aparece visitando Moisés nas águas, mas aparece depois atravessando as mesmas águas do mar vermelho. Num novo caminho que Deus abriu. Num beco sem saída, num vale sem possibilidade. E no meio desse caminho, as águas que pareciam a morte, para Miriam, foi motivo de cântico. Lembra o que ela fez quando atravessou? Pegou o tamborim. Enquanto o Egito chorava a morte nas águas, Miriam cantava, dançava e profetizava a vida das águas. Era a mesma situação, mas para uns era perdição, mas para outros era motivo de cântico. Para Miriam, a água amarga, a água salgada, aquela que tinha tudo para não gostar de água, agora estava celebrando as vitórias da água. A água que carregou o cesto rio acima, a água que se abriu através da força do vento e fez um novo caminho aonde não existia, um caminho que Deus abriu no meio do deserto. E Deus colocou eles atravessam e ela celebra. Mas vai aparecer em Números 12,
A primeira vez que Miriam vai surgir na história e vai chamar o seu irmão Arão e vai dizer: tem um negócio estranho. Deus está falando com Moisés, não está falando comigo, não está falando com você, e por acaso ele é melhor do que a gente? E faz uma contenda, cria uma divisão. Você sabe o que acontece? Ela fica leprosa. Deus vai restaurá-la. Até que ela vai passar 7 dias distante, vai trazê-la de volta, vai andar no meio do caminho. Mais para frente ela fica de novo murmurando contra Deus por conta de Moisés. Deus aplica de novo nela a lepra. Chega no capítulo de número 20. Miriam morre. Miriam morreu. Quando Miriam morre, está todo mundo chorando. Há um texto antigo que diz assim, que os homens, a cidade, o povo de Deus chorava copiosamente, porque perderam a alegria de Miriam. E no meio desse choro eles sentiram sede. E no meio da sede foram buscar a Moisés e Arão. E quando vão buscar Moisés e Arão, vão dizer: nós temos sede, dai-nos água. E Moisés é um fruto da água. Como eu já disse, é aquele que saiu das águas. É ele que vai passar por tudo isso e vai atravessar depois o Mar Vermelho. Vai vencer com uma só palavra todo o Mar Vermelho. Senhor, o povo vem a mim e o povo está aflito. Vamos morrer num beco sem saída do deserto. Deus disse para ele: não, Moisés, diga ao povo que marche. E o povo marchou. E Deus abriu um novo caminho, e eles passaram a pés enxutos, e Moisés estava dizendo: as águas novamente me deram vitória, as águas de novo me levaram ao lugar de vitória. Olha o que acontece, ele vai parar numa cidade chamada Mara, amarga, e é lá que o povo vai beber a água amarga, e vai dizer: Moisés, a água aqui está amarga, faz 3 dias que nós não bebemos água, e essas águas são amargas. Ele vai lá, corta uma madeira, lança sobre as águas, e as águas ficam doces. E mais uma vez o povo vai cantar, vai celebrar. E Moisés vai dizer: toda a amargura de uma água foi sarada pelo poder de uma revelação. Mais uma vez ele vence sobre as águas. Mais uma vez ele venceu sobre as adversidades. Ele vai passar em Massá. Em Massá vai ter uma dificuldade, o povo está com sede de novo. Ele diz: Senhor, o que eu faço? Aí Deus vai dizer para ele: Moisés, toque a rocha. Agora Deus disse para ele: toque a rocha. E ele tocou a rocha e saiu água. E ele diz: essa rocha vos acompanharão no deserto. E ele tem agora uma rocha andando com eles, caminhando com eles, liberando água sobre eles. E ele vai dizer mais uma vez: quando teve falta de provisão, Deus deu recurso. Deus deu condição e eu abri de novo uma nova oportunidade. Todos os cenários da vida de Moisés são assim: adversidades e milagres. É a morte, é um cesto, é a filha de Faraó retirando da água. É a morte, é o beco sem saída, é Deus abrindo um caminho no meio do mar para passar nas águas. É a morte, é o final, 3 dias sem beber, águas amargas, águas ruins. Deus purifica, adoça as águas. É a morte, acabou, deserto, sem água, não tem condição. Deus diz: fere a rocha, sai água, nutre, abastece, sai condição. Aí eles vão parar em Cádiz, em Meribá. E mais uma vez ele vai dizer: Senhor, está faltando água. E dessa vez, a crise era a menor crise que ele já tinha enfrentado. Gente, quem já enfrentou os crocodilos do Nilo, um bebê sem nenhuma segurança, num cesto, e sobreviveu. Um homem que conseguiu atravessar o Mar Vermelho a pés enxutos, sem que ninguém se perdesse. Um homem que teve a capacidade de jogar madeiras às águas amargas de Mara e ver as águas sendo transformadas. Um homem que teve a capacidade de tocar na rocha e ferindo sair água. Esse homem já viveu todas as crises, todos os milagres e todas as provisões. Agora ele tem só uma condição: qual? Você não precisa mais pisar, você não precisa mais marchar, você não precisa mais confiar, você apenas precisa falar. Não é mais uma ação.
agora é uma expressão. Não é mais uma atitude, agora é uma confiança. Não é mais o que você pode fazer para que eu faça. É o que você vai falar e eu vou fazer. Era isso que estava vivendo ali Moisés. Era esse momento que ele estava passando. E quando ele chega nesse lugar, ao invés de falar, ele faz. Então Deus olha para ele e diz assim: por que você contendeu contra mim? Vocês não vão entrar na terra da promessa. Meribá. Moisés perde a promessa. E preste atenção, Moisés estava no fim das provas. Talvez ele só tinha mais uma prova de água para passar. Qual? O Jordão. Estava no fim. Estava no final. A casa das águas, como eu gosto de dizer, iria vencer no meio das adversidades. Porque em todas as adversidades, Deus mostrou a eles o caminho da oportunidade. E então eles puderam desfrutar de muitas coisas. Pastor, o que essa história quer nos instruir ou nos ensinar? Muitas coisas. O que cria sobre nós? Eu aprendo uma lição e eu queria que você anotasse isso. Não há crise, não há problema, não há adversidade que não possa se transformar numa grande oportunidade. Olhe para cá. Não importa o que você está passando. Não importa o tamanho da adversidade que você está passando. Não existe em Deus uma crise, uma adversidade, um problema, uma circunstância que não possa ser transformado na maior oportunidade da sua história, no maior milagre da sua vida, no melhor momento da sua existência, para que você possa alcançar coisas novas sobre a sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. A maior oportunidade que Deus deu ao homem chama-se salvação. Essa é a maior oportunidade que nós tivemos. Por quê, pastor? Porque é na salvação, na rendição que temos em Cristo, que a gente pode pegar o velho homem, cheio de marca, cheio de mecanismos, cheio de falhas, cheio de problemas, cheio de histórias tristes, cheio de problemas antigos, cheio de traumas do passado, e apresentarmos esse velho homem a Cristo, e Ele vai nos levar para a água, e nos batizar numa nova consciência, e dizer que eis que tudo novo se fez, e as coisas velhas já se passaram, porque o Senhor tudo fez novo. Ele está dizendo, essa é a sua oportunidade, de abandonar o velho e assumir o novo de uma vez. Isto é oportunidade. É quando nós temos a possibilidade, então, de pegarmos o momento de adversidade da nossa história e transformarmos no melhor momento da nossa história. Então, tudo isso testifica sobre como nós fazemos isso. A minha palavra aqui hoje é uma palavra de instrução. Porque o que eu quero te falar aqui hoje é, não apenas que existe isso, mas eu quero te dar pelo menos caminhos de como você vai chegar a isso. Não me adianta de chegar aqui e dizer, olha, Deus transforma crises em oportunidades. Você vai dizer, é verdade, Deus faz. Não me adianta de chegar aqui e dizer para você, Deus é o Deus especialista em pegar as adversidades da sua vida e te levar para cenários de grandes bênçãos sobre a sua vida. Você vai dizer, glória a Deus, isso é maravilhoso. A pergunta é, eu saio daqui sabendo disso e o que isso transformou em mim. O que eu quero dizer aqui hoje, o que eu quero pregar aqui hoje nessa série de mensagens, é como nós faremos isso. Quais os caminhos para a gente olhar para as crises e adversidades e achar o caminho de transformar isso numa grande oportunidade. Olhe para esse texto que nós acabamos de ler. Se de alguma forma não existe crise que não possa ser transformada em oportunidade, eu preciso fazer você entender também que não existe oportunidade que não possa ser perdida em meio à crise. Eu acho que você não anotou isso. Se Deus é especialista e Ele pode transformar as crises em oportunidades, significa que se eu não me comportar, se eu não andar segundo o caminho de Deus, eu posso perder a oportunidade no meio das crises. Então a crise é um cenário natural.
o que eu faço no meio dela pode ser o lugar de acesso à oportunidade ou a perca da oportunidade. Você está aqui? Amém. Diz só um alô, só para saber que você está. Aleluia, valeu, aleluia. Obrigado pelo aleluia. Quantas oportunidades Moisés teve? Quantas crises? E ele foi transformando crise em oportunidade. Crise em oportunidade. Crise em oportunidade. Crise em oportunidade. Até chegar numa crise e ele perdeu a oportunidade. Até que chegou na crise da falta d'água, do choro de alguém. Ele chorava a ausência da irmã que acabou de morrer, talvez emocionalmente sofrendo. E nas emoções afloradas, veio uma crise. A crise de alguém externamente dizendo, está faltando água, está faltando água, está faltando água. Ele está dizendo, eu já tenho uma ausência aqui dentro. Existe um vácuo aqui, existe uma dor emocional que habita dentro de mim. Alguém está me cobrando do lado de fora. E talvez isso Deus estava treinando ele para dizer, está chegando a maior oportunidade da sua vida. Vença ela, haja diferente. E o que ele fez? Agiu naturalmente. Na última grande oportunidade, ele preferiu ficar com a crise. E na crise, ele morreu no deserto. Olha Miriam, venceu a própria vida, o próprio diagnóstico de vida, a própria amargura do nome. Venceu a adversidade daquilo que ela mesma transportava, mas foi tendo crises e encontrando oportunidades. Tendo crises e vivendo oportunidades. Tendo crises e passando por oportunidades, até que ela tem um momento em que ela prefere criar uma crise. Porque entenda, existem coisas que vêm, existem coisas que nós mesmos criamos para nós. Existem adversidades que eles sobrevêm naturalmente, pelo fluxo da vida, pela malignidade do mundo. Existem coisas que batem na nossa porta. Mas existem coisas que nós semeamos com as nossas condutas, com as nossas escolhas, com os nossos caminhos, com as nossas decisões. Miriam é um exemplo disso. Ela tinha chance de viver grandes coisas e chegar no fim da história e dizer, não, o meu nome não traduz quem eu sou. Aquilo que os homens dizem que eu sou não traduz a respeito daquilo que eu vivi. Eu transporto algo muito maior. Enquanto dizem que o meu nome é amargura, eu vou dizer que o meu nome é felicidade, porque as águas sempre operaram milagres sobre mim. Mas ao invés de aproveitar tudo que já tinha vivido, cresceu no orgulho, cresceu na soberba, perdeu em si mesma. Porque tem gente que passa a adversidade criada por alguém, tem gente que passa a adversidade criada por si mesmo. E são esses os caminhos que nos mostram que oportunidades podem ser desfrutadas, mas também podem ser perdidas. Que não existe crise que não possa ser transformada, mas não tem oportunidade que não pode ser perdida para se continuar numa crise. Bom, se isso é verdade, a primeira pergunta é, como? Como eu transformo a minha adversidade, a minha crise, em uma oportunidade? Como? Alguns chamam de crise, e eu vou usar outra expressão, como a minha sina. Já viu gente que diz que tem uma sina? Eu nasci para viver infeliz. Já viu gente que diz assim, na casa dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, teve isso, aquilo, que aconteceu com o meu bisavô, que aconteceu com o meu avô, que aconteceu com o meu pai, que vai acontecer comigo, que vai acontecer com o meu filho. Porque a gente tem uma sina. A pergunta é, há possibilidade de transformar a sina em oportunidade? Sim. São as nossas atitudes. Somos nós que vamos poder pegar toda essa carga que nós chamamos de negativa, de restritiva, de problemática, e apresentar ao único que tem a capacidade de nos levar para um novo lugar e dizer, não viva assim, transforme a sua adversidade em oportunidade para o milagre amanhã.
Olha o que diz o texto. A primeira condição para que eu transforme a minha crise, a minha sina, o meu karma, seja lá a palavra que você queira usar, em uma oportunidade, é olhando para a vida, não apenas a vida pela vida, mas olhando a vida pelo sentido missional, ou pelo sentido de missão, ou por um sentido de propósito. A pergunta que eu faço para você é: qual o propósito que você carrega na vida? Qual a missão que você tem? Porque quem não tem uma missão, que não entende o sentido missional da própria vida, tem dificuldade de entender os propósitos das adversidades. Então ele acha que o propósito, a adversidade vem para matar. E Deus está dizendo: não, eu não faço adversidade para te matar. Eu faço adversidade para te fortalecer. Eu faço que você passe por adversidades não para te enfraquecer, não para te endurecer, não para te deixar mais duro, não para te deixar mais venenoso. Eu passo você por adversidade para te moldar, para preparar, para você influenciar e viver coisas com oportunidades maiores. Só que a gente é testado no fogo e reprovado no fogo. Não, vocês não estão aqui, gente. Pastor, o que eu faço? Tem um sentido missional. Por que o primeiro detalhe de Miriam é ela olhando o irmão na água? Porque ela carrega o nome. Qual é o nome dela? Água amarga. Repete comigo. Água para ela é amargura. Então pense em alguém. Pense em alguém que aquilo para ela é uma amargura, é uma flecha, é uma aflição, é uma angústia. E todas as vezes que aparecia isso, ela vai dizer: isso vai ser o sinal da amargura, do sofrimento, da minha história. Mas ela encontra a água pela primeira vez, e ela tem um sentido missional, ela tem um propósito: eu não posso deixar o meu irmão morrer. Ela não olhou a água pela água, ela olhou a água pelo propósito. Você está me entendendo, pelo amor de Deus? É como eu olho para a adversidade. Não é a adversidade pela adversidade, é como eu encaro a adversidade. Se Miriam olhasse a água pela amargura que transportava a água nela, ela vai dizer: já deu tudo errado, meu irmão vai morrer, vai aparecer um crocodilo, vai tudo dar errado, a minha casa nada dá certo. Mas ela diz: não, eu tenho uma oportunidade de pegar toda a amargura e dizer: mãe, eu tenho um conto de alegria para te dizer. Deus fez um milagre nas águas amargas, Deus operou prodígios, é a oportunidade que eu tenho. E como eu faço isso? Olhando para o problema pelo propósito. Então, pelo amor de Deus, faça algo na sua história. Não viva a vida pela vida. Viva a vida por um propósito, por uma missão, por algo que Deus encarregou a você. Ele está te levantando para algo sobrenatural nessa terra. Se Ele te conservou com vida, se você passou uma pandemia, está sentado aqui até hoje, e você sabe o sofrimento que foi, é porque Deus está dizendo: tem um propósito com você, tem uma missão para você. Os seus dias não acabaram, as suas lutas não terminaram. Ei, você precisa se levantar e dizer: se Deus está me forjando, eu preciso me preparar para contar o maior testemunho da minha vida. Não, não é a tua morte, é a tua grande oportunidade. Não olhe pelos teus olhos, olhe pelos olhos de Deus. Ela olhou para aquilo e disse: eu tenho uma missão, eu tenho um propósito aqui. Não é a minha vida pela minha própria vida, é a minha vida pela missão que eu carrego, pelo propósito que eu carrego. Segunda condição, segundo caminho. Se o primeiro é levar a vida com um propósito, o segundo é ter certeza da fé que você transporta. Em quem eu creio? Em quem eu confio? Quem fala comigo? Quem me instrui? Quem me orienta? Quem é o Senhor em qual eu ponho a minha confiança? Em quem eu tenho posto os meus dias? Em quem eu ponho fito os meus olhos? É como Jó dizendo: eu sei em quem tenho crido, e que no fim dos meus dias Ele se levantará ao meu favor. Eu sei sobre tudo isso. É a certeza da minha fé
quero transformar a adversidade em oportunidade, eu tenho que guardar a minha fé. Eu tenho que olhar pelos olhos da fé. Eu tenho que olhar para aquilo e dizer: Deus não me põe em prova, porque Ele mesmo diz que Ele não tenta um filho mais do que nós podemos suportar. Então, se Ele nos deu uma prova, é porque Ele está nos forjando para um propósito amanhã. Eu tenho fé nisso. Como eu enfrento tudo isso? Eu preciso ter certeza da minha fé. Lembra de Moisés? Moisés, tira o meu povo do Egito, leva eles para uma terra que emana leite e mel. E ele está marchando com aquele povo, e de repente a voz de Deus para Moisés é: volta, acampa em Pi-Hahirote, em Baal-Zephon, na região de Migdal, e diga para o meu povo descansar. E o povo descansa. Mas quando o povo está descansando, aparece Faraó, seus carros e cavaleiros. Quem levou o povo para um beco sem saída? Deus. A pergunta de Moisés é legítima: Senhor, o que eu vou fazer agora? Mar na frente, montanhas ao lado, Faraó, seus carros e cavaleiros à minha retaguarda, o deserto, vamos todo mundo morrer. Qual a resposta de Deus? Diga ao povo que ele viu o caminho. Por que marchou? Não. Por que a gente só toma decisão se a gente vê o caminho? Por que a gente só entra nos lugares quando a gente vê a estrada? Por que a gente só toma decisão se está concreto na nossa vida? Por que a gente só pisa quando a gente acredita que tem o chão e está vendo o chão? A resposta de Deus nessa noite para mim e para você é: primeiro, tenha um propósito e saiba que você carrega um propósito. Mas segundo, saiba em quem você tem crido. Quem é o Senhor da tua história? O Deus Todo-Poderoso. O autor aos Hebreus vai dizer assim: que fiel é Deus para cumprir cada uma das suas palavras. Ele não é fiel para prometer, Ele é fiel para cumprir. Isso é diferente. Ele não é fiel para dizer: eu vou falar, vou resumir. Ele está dizendo: eu sou fiel para cumprir tudo aquilo que um dia eu te falei. Então, em nome de Jesus, eu queria que você levantasse a tua mão o mais alto que você pudesse essa noite, para liberar uma palavra da parte de Deus. Deus está olhando para essa luta, Deus está olhando para essa circunstância, Deus está te vendo neste tempo de guerra e dizendo para você: continue marchando, continue crendo, continue caminhando, continue acreditando. O Senhor está te dando a maior oportunidade da tua vida para manifestar a sua fé. Escute os caminhos, aprenda com os caminhos da oportunidade. Tenha sentido de propósito, ou sentido de missão. Vida com propósito. Segundo, certeza da sua fé. Terceiro, seja obediente à voz de Deus. Mantenha sempre o teu ouvido pronto para ouvir a voz de Deus. Pastor, o senhor está dizendo que a gente para de ouvir? Estou dizendo. Deus não para de falar, mas a gente para de ouvir. Essa é a grande dificuldade da nossa história. Quando a gente perde a conexão com a voz de Deus, a gente deixa de aproveitar as crises, a gente deixa de criar oportunidades no meio da crise, a gente deixa de vivenciar os melhores milagres do Senhor. E por quê, pastor? Porque a gente deixou de ouvir Deus no meio do caminho. As conexões com Deus são os maiores milagres da nossa história, mas a gente deixa de ouvir. Por que Miriam morreu? Porque quis ser semelhante a Moisés. E Deus disse: deixa eu te falar uma coisa, se tivesse profeta na terra, eu falaria com ele em visões e sonhos, mas com meu servo Moisés, eu falo face a face. Não tente ser igual a ele. Não queira ser igual a ele. Mas não é isso. É que ela persistiu em não ouvir a voz de Deus. Lembra de Moisés?
Moisés, fale a rocha. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. A maior dificuldade da nossa história é abrir mão das coisas velhas de Deus para assumir as coisas novas em Deus. A coisa mais difícil da nossa história é a gente abrir mão das coisas velhas de Deus para assumir as coisas novas em Deus. Talvez você possa me perguntar, como assim, pastor? O exemplo é Moisés. Quem deu o cajado para ele? Foi o próprio Deus. Moisés, tira o meu povo do Egito. Senhor, mas eu não sei nem falar. E como acreditarão que é o Senhor que falou comigo? Qual o teu nome? E Deus disse para ele, meu nome é Eu Sou. Moisés, o que tem na mão? Um cajado. Então lance o cajado sobre a terra. E a Bíblia diz que o cajado se transformou numa serpente. E ele tentou fugir da serpente. Ele diz, então pegue-a pela cauda. E quando ele pegou a serpente pela cauda, ela se transformou em um cajado. Então o cajado para Moisés é símbolo de uma coisa, a autoridade. Deus deu para ele uma autoridade. Quem deu foi Deus. Foi Deus que liberou sobre ele essa autoridade. É por isso que ele vai ao mar e vai estender o cajado. É por isso que eles vão andar por aqueles lugares e vão ver a manifestação do poder de Deus através da autoridade de Moisés pelo cajado. É por isso que a primeira vez ele vai tocar na rocha com o cajado e vai sair água. Então para ele, cajado é autoridade, a autoridade produz milagre. E quem deu isso foi Deus. O problema é que agora a autoridade que Deus deu foi o que fez ele perder o milagre. Porque Deus havia mudado o caminho do milagre. Deus tinha uma nova voz. Deus tinha dado para ele, agora não vai ser mais, Moisés, pelo cajado. Agora vai ser pela voz, pela palavra, pela autoridade que está dentro de você, não externamente com você. Antes a serpente precisava ser levantada no deserto. Agora Cristo já foi levantado. Então não é mais o que você vê, é o que você crê. Não é mais o que você vê, não é mais a cruz que faz valia para você. É quem pagou o preço na cruz que faz a diferença na minha e na tua vida agora. E então ele está dizendo, o problema de Moisés foi abrir mão das coisas velhas de Deus para assumir as coisas novas de Deus. O que fez ele perder? A falta de confiança naquilo que Deus estava dando sobre ele. A percepção da voz de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Na oportunidade, na crise mais fácil de Moisés, ele perdeu a maior oportunidade. Na crise mais fácil. Não tinha exército de Faraó. Não tinha amargura de águas. Não tinha adversidades, não tinha problema, não tinha nada. O que tinha? Falta de obediência. E a falta de obediência fez com que ele perdesse toda a promessa. Toda a promessa. Posso terminar? Amém? Quarto caminho. Tenha contentamento pessoal. Sabe o que faltou para Miriam? Contentar-se, ser quem Miriam era. Satisfação em ser quem eu sou. Sabe qual é o nosso problema? É não querer ser a gente. É querer ser alguém que a gente não é. Falta de contentamento pessoal. Isso faz com que as crises se perpetuem e não se transformem em oportunidade. Quando Miriam desejou ser o que Deus não tinha para Miriam ser, ela encontrou a morte, quando Deus estava provocando mais um milagre de água. Quando ela tinha a oportunidade de olhar para o futuro e dizer, pronto, vencemos. O texto vai dizer, e Miriam morreu. Por que morreu, pastor? Porque quis ser o que Deus não o chamou para ser. Como eu faço, pastor? Deus não quer que eu cresça. Pelo contrário, Deus quer que você cresça.
Deus não quer que você cresça sendo alguém que você não é. Deus quer que você cresça para ser quem você é, para ser usado naquilo que Ele precisa de você. Lembra da conversa de Deus com Moisés? Êxodo capítulo de número 3? Quando ele diz, e pastoreava Moisés as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele começa dizendo, pastoreava Moisés. Não pastoreava quem Moisés queria ser. Moisés era Moisés. Moisés, o que você tem? Sou gago, sou frágil, sou fraco. Moisés, é com você que eu vou usar. Deus não precisou dizer, Moisés, eu quero que você se transforme em alguém. Deus precisou dizer, Moisés, eu quero que você seja Moisés. Eu quero que você continue sendo quem você é, mas cresça com as oportunidades que eu te disser. Vença as adversidades que vier, vençam as crises que vierem, mas seja sempre você, Moisés. Seja contente com o que você é, seja contente com o que você transporta, seja contente com o lugar que eu te coloquei, seja contente com a oportunidade que eu te dei, seja contente com isso, não queira além do que você pode. Seja contente com isso. Porque perdendo isso, a gente pode perder o maior milagre da nossa história. Pastor, como termina essa expressão? Aqui. Eu te dei pelo menos 4 caminhos. Para você olhar para a sua crise, para a sua adversidade, para a sua dificuldade, para aquilo que você tem transportado atualmente, para aquilo que você tem perguntado a Deus, Senhor, como eu vou vencer? E Deus essa noite toma isso. A primeira pergunta é, qual o propósito que você carrega? Se você sair daqui hoje, qual o propósito que você sai? Pastor, eu quero ter uma vida abundante lá fora. Eu tenho um sentido de missão. Fazer com que a minha vida seja abundante no Senhor. Pastor, eu quero ter uma família feliz, abençoada. Eu quero ter uma família alegre, que viva os maiores e melhores milagres do Senhor. Eu tenho uma missão, fazer com que tudo isso seja uma verdade dentro da minha casa. A minha casa precisa encontrar o propósito pelo qual nós estamos juntos. Pastor, eu desejo encontrar o meu verdadeiro chamado, despertar o meu dom, fluir naquilo que Deus tem para mim. Então eu tenho uma missão, buscar conhecer o Senhor e ser conhecido dEle, para que Ele manifeste através da minha vida todo o querer de dons que Ele tem sobre mim. Qual é o teu propósito? Qual é o teu propósito? Se você tem noção do teu propósito, a pergunta é, você tem certeza de que foi Deus que te deu? Você tem certeza que é Deus que está conduzindo a tua história? Você tem certeza que saiu da sua casa nessa quarta-feira, veio para o culto e disse, eu vou lá, não é porque acontecerá qualquer coisa e um milagre pode mudar a minha história. Não, eu vou lá porque eu tenho certeza em quem eu tenho crido. Eu vou lá porque eu sei quem é o Salvador, o Redentor da minha história. Eu vou lá porque eu quero prestar a Ele a minha adoração, o meu louvor, a minha gratidão. Eu vou lá não porque eu estou vivendo coisas abençoadas ou coisas difíceis. Eu vou lá para dizer a Ele, bendito seja o seu nome, bendito seja o Senhor que me comprou no seu amor. E no seu amor eu encontrei a minha história. Eu tenho certeza de quem Ele é. E se eu tenho certeza de quem Ele é, eu vou te fazer a pergunta, a terceira pergunta. Você obedece o que Ele te diz? Você está ouvindo a voz dEle? Qual a última ordem dEle sobre você? Cuidado para não perder a última ordem. Porque sem ouvir a última ordem, Abraão poderia ter matado seu filho Isaque. Debaixo de uma ordem de Deus. Sacrifica Isaque para mim. Sem a última palavra, ele poderia ter lançado o holocausto sobre Isaque. Mas porque os seus ouvidos estavam atentos, ele foi capaz de ouvir a última ordem e tirar o menino daquele lugar e descer com ele do monte, celebrando uma vitória. A última voz de Deus tem dito o que para você? Para onde ela tem te levado? Para que lugar ela tem te posicionado? E termino dizendo, você é contente com quem você é? Você é contente com a família que tem?
Você é contente com a vida que leva? Eu não estou falando para você ser contente com as crises que passa. Eu estou perguntando se você é contente com aquilo que já conquistou. Eu tenho certeza que ninguém aqui é contente com as adversidades. A pergunta é, nós estamos contentes com aquilo que já vivemos até aqui? Se você achar esse lugar, Deus está dizendo para mim e para você, você encontrou o caminho para a oportunidade. Você vai pegar a tua crise a partir de hoje. E vai olhar para ela e vai dizer, Senhor, eu entendi que tudo que eu estou vivendo hoje não é a minha destruição. Tudo isso que eu estou vivendo hoje é a melhor oportunidade da minha história. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus?